Pronto, a partir de agora estamos gravando a aula, tá certo? Vou depois disponibilizar para vocês. Então, o assunto hoje vai da página 81 à página 91. Os exercícios que se farão o 87, o 90 e o 91. Não precisa vocês terem pressa em fazer logo hoje, vocês fazem no caderno. Quando tiver liberado, vocês postam, tá certo? Não se preocupe. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, de preferência no privado, tá? Porque são muitas mensagens, e aí às vezes eu não consigo acompanhar tanta mensagem, que a maioria delas não é sobre mim, então fica perdendo muito tempo. O assunto de hoje é esse aqui, potenciação de números inteiros, desculpa, números naturais, números inteiros é a próxima turma, números naturais. E aí, o que é uma potenciação? É uma nova operação matemática. Vocês vão conhecer agora, veja bem. Até agora a gente conhecia a soma, por exemplo, 2 mais 3 igual a 5. Nós conhecíamos a subtração, por exemplo, 8 menos 6 igual a 2. Nós conhecíamos a divisão, por exemplo, 8 dividido por 4 igual a 2. Nós conhecíamos o que mais? Qual outra operação que está faltando aí? Alguém consegue ver o que é que está faltando? Eu já tenho aí a soma, a subtração e a divisão. Falta o quê? Oi? Estamos escutando? Multiplicar. Multiplicação. 4 vezes 3 igual a 12, certo? Então, até agora, nós conhecemos essas 4 operações. Hoje, nós vamos conhecer mais duas, que é a potência e raiz, potenciação e radiciação. E o que é uma potenciação? É muito simples, gente, vê bem. O que significa 4 vezes 3? São 4 vezes o número 3. É o 3, mais o 3, mais o 3, mais o 3. Isso vai dar quanto? 12, tá certo? E a gente já estudou que existe a propriedade comutativa, que se eu fizesse 4 mais 4 mais 4, também dá 12. Por quê? Porque 4 vezes o número 3 é igual a 3 vezes o número 4. Então, tudo isso, tá? Deixa eu separar aqui bem direitinho, para vocês visualizarem melhor, olha. Tudo isso faz parte da multiplicação. 4 vezes o número 3, ou 3 vezes o número 4. Perceba, então, que a multiplicação é uma maneira mais fácil de você escrever uma soma com os elementos repetidos, porque, olha aqui, 3 mais 3 mais 3. Aqui tudo bem, que são poucas vezes, mas imagina que eu tivesse 100 vezes o número 2. Imagina. 2 mais 2 mais 2 mais 100 vezes escrever isso, não é complicado? Então, para não ficar tanto número escrito, a gente usa a multiplicação, que é uma forma simplificada. Tá? 100 vezes o número 2, quer dizer que é o número 2 somado 100 vezes. E eu não preciso desse trabalho. Aí, o que é a potenciação? É uma forma mais simples de você escrever a multiplicação. Tá? Deixa eu mudar o formato aqui para vocês visualizarem. A potenciação é uma forma mais fácil de escrever uma multiplicação. Como é que a gente vê isso? Observa aqui o que eu vou fazer, tá? Eu tenho 5 elevado a 2, certo? Olha. O nome desse elemento aqui de baixo, o 5, ele vai ser chamado de base, tá? O número que está embaixo é chamado de base. Até agora, vocês estão com alguma dúvida? Quem tiver dúvida, a gente pode pedir para parar, para explicar de novo, repetir, tá certo? Já está indo muito rápido, está indo muito devagar. Pode ficar falando à vontade, tirar dúvidas, tá certo? Que a gente está aqui para isso. Então, o número de 2 é chamado de base. O número de cima
O número de baixo é chamado de base, o de cima é chamado de expoente, certo? Então, a base é o de baixo, o de cima é o expoente. Por exemplo, se eu tivesse aqui 4 elevado a 3. Eu vou pedir para vocês me dizerem, nesse caso, quem é a base? 4, muito bem. E o expoente? 3. 3. Não é fácil isso? Não é tranquilo? Então, vê o seguinte. Tudo bem, aqui são os nomes dos elementos, não é isso? Dos termos. Mas como é que a gente faz uma potenciação? Como é que a gente resolve essa conta nova? Essa nova operação? É muito simples. Vai pegar a base e repetir quantas vezes estiver no expoente. O expoente não é 2? Então, vai ficar 5 vezes 5. 5 elevado a 2. 5 vezes 5, 25. Então, eu posso dizer a vocês que 5 elevado a 2 é igual a 25. Tá certo? Vou fazer mais um exemplo aqui. 4 elevado a 3. Olha como fica fácil. O número de baixo, a base, é o 4. Tá certo? Bom dia, Manuela. Deixa eu colocar logo a tua presença aqui para não esquecer. Ótimo. Pronto, Manuela. Vê o seguinte, a gente está trabalhando potenciação. O assunto que a gente vai estudar hoje é da página 81 à página 91, tá certo? Aí eu peço que você anote. E os exercícios são esses, ó. Página 87, 90 e 91. Tá certo? Anote isso aí para a gente poder continuar com a aula. Eu vou explicar de novo a ideia de potência para você poder entender também. Bom, então, como eu estava dizendo, a potenciação é uma nova operação que é representada assim, ó, um número embaixo e um número pequenininho em cima. Esse de baixo, maior, é chamado de base, esse pequenininho de cima é chamado de expoente. E o que é que a gente faz? A gente repete o número de baixo, ou seja, a base, quantas vezes estiver no expoente, ou seja, o expoente é quem diz quantas vezes você vai repetir. Então, vai repetir o 5 quantas vezes? 2 vezes, está aqui. 5 vezes 5, 25. Ok? Vamos agora ver o outro exemplo. 4 elevado a 3. O que é que isso está dizendo? Que o número 3 vai dizer quantas vezes a base se repete. Então, 4 vezes 4 vezes 4. O número 4 se repete 3 vezes. A gente pode fazer tudo de uma vez ou fazer devagarzinho. Por exemplo, quanto é 4 vezes 4? 16, não é isso? Aí fica 16 vezes 4. Quanto é 16 vezes 4? Você faz a conta, vê que dá 64, certo? Então, vê que isso é bem simples, não tem problema nenhum. E vou pedir agora o seguinte, para que vocês fazerem 3 exemplos para a gente treinar, tá certo? Eu quero que vocês façam. 2 elevado ao... Opa, 2 elevado ao cubo. 3 elevado ao quadrado. E 1 elevado a 4, certo? Vou esperar um minutinho para vocês fazerem esses 3 exemplos para a gente poder corrigir. Então, podem começar a fazer. Qualquer dúvida é só me dizer, certo?
Vamos lá, um minutinho para sustentar. E aí, conseguiram? Vamos ver, vamos ver. Ah, a primeira deu quanto? 6. Vamos ver? É 2 vezes 2 vezes 2, beleza? Então, vamos lá. Quanto é 2 vezes 2? 6. Oh, 4. 4. 4 vezes 2? 6. Não, 4 vezes 2. Quanto é 4 vezes 2? 8. 8, muito bem. Então, não se preocupe, não, porque isso é muito comum. Quando a pessoa pega 2 ao cubo logo de início, 2 elevado a 3, a pessoa quer logo fazer a soma, e 2 mas não é muito soma, é multiplicação, tá certo? Do mesmo jeito aqui, ó, 3 ao quadrado vai ser quanto? 9. 9, 3 vezes 3, tá? 9, muito bem. Perfeito, muito bom, gente. E 1 elevado a 4? 4. Vamos ver? Novamente, a gente, quando começa a fazer potência, a gente confunde a gente confunde multiplicação com soma, mas não é multiplicação, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, quanto é 1 vezes 1? 2. Não, não é soma, não, é multiplicação. 1 vezes 1. 1. Vezes 1. 1. Vezes 1. Então, quando a base é 1, o resultado sempre é 1. Porque é 1 vezes 1. Quer ver um negócio? Se eu tivesse botado 1 elevado a 100, você não ia precisar fazer 1 vezes 1 vezes 1 100 vezes. Quando a base é 1, o resultado é 1. Não tem problema algum, tá certo? Tranquilo isso? Agora, vocês devem ter percebido que em alguns momentos, ao invés de falar elevado a 2, eu falei elevado ao quadrado. Ao invés de 3 elevado a 12, eu falei 3 elevado ao quadrado. É a mesma coisa, elevado a 2 ou elevado ao quadrado. Por que a mesma coisa? Porque observe isso aqui, tá? Olha. Quando eu falo em quadrado, é porque a ideia é mesmo de um quadrado. Por exemplo, se você vai ter uma sala que tem 3 metros de comprimento e 3 metros de largura. Qual é a área dessa sala? A área de um quadrado é base vezes altura, é 3 vezes 3, que é igual a 9. Olha o que eu fiz aqui, ó. 9, tá? Então, é muito comum a gente pensar na geometria nessa hora, e ao invés de dizer 3 elevado a 2, dizer 3 ao quadrado, tá? Não tem problema algum, é a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu fiz agora para vocês, ó, 4 ao cubo. Por que eu estou chamando de 4 ao cubo e não de 4 elevado a 3? É a mesma coisa. Só que quando são 3 dimensões, a gente lembra isso aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, ó. Como se fosse uma caixa d'água. Um dado. Então, o dado, ele tem... Esse dado, ele teria 3 de comprimento, 3 de altura, 3 de comprimento e 3 de largura. É um dado que tem 3... Tá? O dado tem 3 dimensões, então é 3 vezes 3 vezes 3. Então, ou no caso, né, 4
vezes 4, desculpa, eu coloquei 3, vezes 4. Veja que o 4 aparece multiplicado 3 vezes. Então, se eu tivesse um tanque de 4 metros de altura, 4 metros de largura e 4 metros de comprimento, eu poderia colocar 64 metros cúbicos de água, que são 64 mil litros de água. Por isso que quando o expoente é 3, a gente costuma falar elevado ao cubo. Tá? Porque toda vez que o expoente for 3, a gente pensa no cubo. Toda vez que o expoente for 2, a gente pensa no quadrado. Tá certo? Tá tranquilo isso? Quando vocês forem fazer os exercícios, vocês vão ver que na página 87 fala muito esse tipo de problema, certo? Agora vamos ver algumas potências bem especiais. Deixa eu colocar aqui algumas potências especiais. 5 elevado a 0, 0 elevado a 3, 1 elevado a 2, 4 elevado a 1. Olha, eu estou chamando essas potências especiais porque muitas vezes a gente nem precisa fazer o cálculo delas. A gente já sabe a resposta só de olhar para ela, sem precisar se preocupar com nada. Outra potência especial é a base 10, tá? Que a gente vai trabalhar agora também. Vou mostrar aqui a vocês como é que a gente vai fazer, tá? Olha, pronto. Com esses exemplos aqui, a gente começa a explicar para vocês poderem fazer. Vamos lá. Esse elevado a 0, eu não vou explicar agora, porque vocês ainda não viram o assunto. Lá na frente eu vou explicar melhor. Mas, por enquanto, acredite. Tá certo? É fé, acredite. Todo número elevado a 0 vai dar 1. Então, quando você vê 5 elevado a 0, 1, 8 elevado a 0, 1, qualquer número não nulo, né? Elevado a 0 vai dar 1. 7 elevado a 0, 15 elevado a 0, vai dar 1. Para a gente fazer conta. Esse daqui, quando a base é 0, também não precisa fazer conta, porque é 0 vezes 0 vezes 0. Ou seja, quando a base é 0, o resultado sempre é 0. E esse que a base é 1, a gente já viu, é 1 vezes 1 vezes 1. Ora, vai dar 1. E quando o 1 está no expoente, 4 elevado a 1, não é para repetir o número uma vez só? Então, eu vou repetir, é o 4. Então, veja que isso é bem simples. Ó. Quando o expoente é 0, dá 1. Quando a base é 0, dá 0. Quando a base é 1, o resultado é 1 mesmo. Quando o expoente é 1, é só repetir o número. Acabou, é só isso. Tá? Deixa eu passar um aqui para vocês tentarem fazer, tá certo? Tentem fazer essas aqui. 7 elevado a 0. 0 elevado a 5. 1 elevado a 3. E 4 elevado a 1. Tentem fazer esses um minutinho para vocês tentarem, certo? Para a gente poder corrigir. Esperar um minutinho para vocês fazerem, para ver se realmente vocês estão entendendo.
Vamos ver? Terminaram? Ou querem mais um tempinho? Terminei. Terminou? Vamos ver. O primeiro dá quanto? O primeiro dá 1. 1. Todo número elevado a 0 dá 1. Beleza. E o segundo? Dá 0. 0. 0, que é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 é 0. 1 elevado a 3. 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Beleza, gente. Então, é muito simples. Ó. Quando a base é 0 ou a base é 1, vai dar ele mesmo. Ó. Base 0 é 0, base 1 é 1. Tá certo? Não tem problema. E esse último? 4. 4, que é o número 4 uma vez só, não tem nem conta, é só repetir. Então, veja que isso é bem simples. Quer ver outro tipo de potência fácil, interessante, que eu vou mostrar para vocês? É a base 10. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, não é assim? Certo? Dá quanto? 10 vezes 10? 20. Não, não é somado, não. É multiplicado. 10 vezes 10. Dá 100, não é isso? 10 vezes 10 dá 100. Só que não precisa, gente, fazer isso. Quando a base é 10, é só você repetir o número 1. Qual é o expoente aqui? Não é 2? Você vai colocar 2 zeros. Pronto. 10 ao quadrado, ou seja, 10 elevado a 2, é 100. E se fosse elevado a 3? Ia repetir o 1, ia colocar 3 zeros. 1, 2, 3. Pronto. Quanto é 10 ao 1000? Então, perceba que base 10 é muito fácil de fazer potência. O número aqui, 10 elevado a 5. Eu vou repetir 1 e colocar quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 100 mil. Então, quando a base é 10, basta que você repita a quantidade de zeros que tiver no expoente. Se o expoente for 4, são 4 zeros. Se o expoente for 8, são 8 zeros. Então, vamos fazer uma expressãozinha numérica aqui para a gente entender. Vê, quando a gente aprende a expressão numérica, a gente fazia logo soma e subtração, depois multiplicação e divisão, não é assim? Olha, desculpa. Estou escrevendo, estou falando na ordem que eu escrevi, desculpa. Agora, a gente faz logo multiplicação e divisão e depois soma e subtração, não é assim? Só que agora tem uma operação mais importante ainda, que é a potência. Tá? Então, quando eu for fazer uma expressão numérica, primeiro eu resolvo as potências, depois a multiplicação e divisão, por último é que eu faço soma e subtração. Vamos ver um exemplo disso? Olha. Eu botar aqui 2 elevado a 3 mais 5 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2 menos 4. Pronto, olha aí. Eu tenho essa expressão numérica. O que é que eu vou fazer primeiro? Fazer primeiro as potências, tá certo? Então, fazer 12 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Mais 5 elevado a 1, que dá 5, vezes 2 ao quadrado, que dá 4, menos 4. Pronto, gente, já fiz as potências. O que é que eu faço agora? Multiplicação ou divisão. Tá? Então, 8 mais, eu repito, faço logo aqui a multiplicação. 5 vezes 4, 20, menos 4. Perceba que eu não posso fazer 4 menos 4, porque eu tenho que fazer logo a multiplicação, tá certo? Então, 8 mais 20, 28. 28 menos 4, 24. E acabou
a expressão numérica, tá certo? Ficou alguma dúvida nisso? Então, a única coisa que vocês aprenderam novo é que agora tem uma operação maior do que a multiplicação, que é a potência. Deixa eu fazer aqui para vocês uma expressãozinha para vocês tentarem resolver, tá certo? Vamos lá. Vou botar 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 0 menos 1 elevado a 3. Pronto. Um minutinho para vocês tentarem fazer essa expressão numérica. Vamos lá. Tente aí, qualquer dúvida é só nos chamar. E aí? Tranquilo? Ó, vamos corrigir. Alguém achou a resposta já? Eu fiz. Deu quanto? 12. Vamos ver. Oi, vamos lá. Então, vamos corrigir. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 9. Veja que eu não faço a multiplicação, porque eu tenho potência aqui, ó. 2 ao quadrado, 2 vezes 2. 4. Vezes 5 elevado a 0. 1. 1 elevado a 3 é 1 mesmo, certo? Então, veja que eu já fiz as potências. O que falta agora é a multiplicação. Então, 9, repito, 9 mais 4 vezes 1. 4 menos 1. 9 mais 4, 13. 13 menos 1, 12. Olha aí, a resposta deu 12. Alguma dúvida nisso, gente? Quem tiver dúvidas pode dizer, tá certo? Não. Certo? Então, vocês têm também questões assim no livro para vocês fazerem, certo? Tem uma questão no livro que diz assim, represente geometricamente. O que significa representar geometricamente? Lembre disso, que quando vocês forem fazer as questões que tiver represente geometricamente, é só o só. O que significa 5 ao quadrado, falando geometricamente? 5 ao quadrado, na geometria, quer dizer um quadrado que tem
lado 5 e a base também 5. Pronto, representei geometricamente. Certo? Isso aqui dá 25. É isso que é representar geometricamente, tá certo? Então, não se preocupem se vocês encontrarem um tipo de questão assim no livro, tá certo? Bom, ficou alguma dúvida até agora em relação à potência? Se vocês entenderam, a gente vai partir para outro assunto, outra operação, que é raiz quadrada. Tá? O que é raiz quadrada? Veja bem. Qual é a operação inversa? Qual é o contrário de somar? E aí, qual é a conta que a gente faz que é o contrário da soma? Subtrair, isso. E o contrário da multiplicação? É divisão, muito bem. Então, teu pai odeia raiz quadrada, né, Vanessa? É. Ah, meu Deus do céu. Mas ele que é tão bom, é porque às vezes a gente aprende de uma maneira bem complicada e fica com raiva do assunto. Mas a gente vai ver uma maneira bem simples, que ele vai gostar. Então, vê o seguinte. O contrário da potência é a raiz. Então, quando eu digo a você 4, deixa eu escrever aqui. Vê bem. 4 ao quadrado. Quanto é 4 ao quadrado? 8. Não é soma, não. A gente não se preocupe, não, porque a gente, quando começa a aprender potência, a gente multiplica muito, confunde muito com a soma. Tá? Mas é multiplicação, né? 4 mais 4. É 4 vezes 4. 16, não é isso? 4 vezes 4. Aí, gente, qual é a ideia para a gente aprender esse novo assunto? É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Ó. Raiz quadrada de 16. Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? A gente viu agora. Ó. 4 ao quadrado, não é 4 vezes 4? Então, a raiz de 16 é 4. Do mesmo jeito, eu posso perguntar a vocês agora. Por exemplo, qual é a raiz de 25? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 5? Dá 25, desculpa. 5. 5, você pode prestar. Ó. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 5, 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Muito bem. Agora eu quero ver se vocês vão descobrir essa. Oi, pode falar. O número de raiz quadrada vai ser sempre quadrado, é? O elevado? É, porque se não fosse assim, você vai depois estudar outros assuntos, raiz cúbica, raiz quinta, mas por enquanto é só raiz quadrada, que é elevada a 2, elevada ao quadrado, tá certo? Então, agora, por exemplo, qual é, me digam aí, é o desafio, qual é a raiz quadrada de 100? 10. Qual é o número? 10, olha aí. O número que é multiplicado por ele mesmo, porque a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Porque se eu tiver 10 ao quadrado, isso vai ser 10 vezes 10, isso é 100. Então, ao contrário,
a operação contrária. 10 ao quadrado dá 100, então a raiz de 100 vai ser 10. E agora, se eu perguntar a vocês, qual é a raiz de 36? Não, então deixa eu ver o que é que eu fechou outra câmera aqui. Oi? E aí, gente? Melhorou? Sim, beleza. Pronto. Às vezes tem isso. Isso é quando muita gente fica online, mesmo tem muito sentido um pouco. E aí? É só vocês continuarem a tabelinha que eu disse a vocês. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4, 5. Quando você fizer 6 vezes 6, vai dar quanto? 6 vezes 6, isso, 36. Então, qual é a raiz de 36? É 6. Tá certo? Ficou simples isso aí? Então, gente, o assunto de hoje é só isso. Tá certo? Bem simples. Vocês têm aí, para quem chegou depois, eu vou apresentar aqui, olha, o nosso assunto hoje da página 81 a 91, até o 91. Então, vocês podem fazer no caderno, depois é só tirar a foto e postar, tá certo? Qualquer dúvida, mande mensagem para mim, que a gente tenta colaborar com vocês, tá certo? E é isso. Bom estudo para vocês e até para a semana. Qualquer dúvida, entre em contato.